Eu convido os irmãos a abrirem comigo sua Bíblia para Atos capítulo 27. Atos 27, nós iremos ler, queridos, do verso 17 até o verso 25. Atos 27, do verso 17 a 25. Atos 27, 17 a 25. Quantos acharam? Amém? Atos 27, de 17 a 25. Vamos ler. A palavra do nosso Deus nos diz assim, a partir do verso 17. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, terdes-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitarem este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi feito. Louvado seja o Senhor. Pai Santo, nós estamos diante da Tua Palavra e queremos nesta noite ser alimentados pela mesma e pedimos a Tua direção primeiramente para transmiti-la e que o Teu Espírito possa iluminar o coração, a mente de cada um dos teus servos aqui nesta noite. Que o Senhor possa enriquecer a nossa vida com a tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. A realidade da viagem. A realidade da viagem. Eu creio que a maioria dos irmãos conhecem muito bem esta passagem. É a passagem onde relata a viagem do apóstolo Paulo a Roma. E também relata aqui o naufrágio do navio que o apóstolo Paulo estava, juntamente com 127 pessoas ou 126 pessoas. Mas há algo nesta passagem que nos ensina acerca da realidade da nossa caminhada cristã. Assim como o apóstolo Paulo estava em uma viagem, nós também estamos em uma viagem. Estamos em um caminho e temos um destino, assim como o apóstolo Paulo tinha um destino. Esta viagem
era uma viagem que estava no coração do apóstolo Paulo. Ele desejava pregar a todos aqueles que não haviam ouvido o evangelho ainda, chegar aonde outros ainda não tinham chego. Então ele tinha o desejo de ir a Roma pregar, tinha o desejo de ir à Espanha pregar a palavra do Senhor. Mas muito além de ser um desejo ali, um sonho do apóstolo Paulo, também era o desejo do coração do nosso Deus. Certa ocasião, o Senhor Deus falou a Paulo: Paulo, tem bom ânimo, porque como se de mim tem testificado em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Havia o desejo de Deus, de que o apóstolo Paulo também pregasse em Roma. Então, esta viagem, muito além deste naufrágio que aconteceu com o apóstolo Paulo, está dentro da realização dos propósitos soberanos do Senhor. Amém? E conosco não é diferente. A sua viagem, a sua caminhada cristã está dentro dos propósitos soberanos do Senhor. O que fica evidente aqui nesta passagem é que Deus, ele sempre revela o destino. O destino é Roma. Mas Deus, amados irmãos, ele não dá detalhes da viagem. Como Paulo iria chegar em Roma? Como ele iria se apresentar diante de César? É a mesma realidade nossa. Deus já determinou e já revelou para nós o nosso destino por meio de Cristo. Amém? Qual é o seu destino por meio de Cristo? É o céu. A palavra de Deus vai nos dizer: quem tem o Filho tem a vida. Nós temos a vida garantida hoje, a vida eterna. E esta vida, ela não é apenas uma possessão presente, mas é uma garantia futura. Nós um dia iremos viver, irmãos Zizi, eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos encontrar na Bíblia a certeza do nosso destino por meio de Jesus Cristo. Mas nós não iremos encontrar na Bíblia detalhes acerca desta caminhada, deste caminho até esse destino. O apóstolo Paulo, ele sabia que iria chegar a Roma, mas não imaginava que ele iria chegar lá preso. Ele não imaginava que ele iria chegar lá depois de sofrer uma grande tempestade, de pegar um navio e esse navio iria ficar vários dias à deriva. Ele não tinha noção de que iria chegar a Roma depois de ter perdido talvez aquilo pouco que ele levava em sua viagem, se levava alguma coisa. Interessante que quando Deus dá um sonho para José, José fica animado com esse sonho. E ele conta esse sonho para os seus irmãos e para o seu pai. Mas José também não tinha ideia de que para a realização deste sonho, ele iria passar por momentos difíceis. Ele seria jogado numa cova, ele seria vendido como escravo, ele ficaria 2 anos preso, ele seria acusado injustamente. Da mesma forma foi Moisés. Deus chama Moisés, diz para ele que tem uma missão extraordinária para ele. Mas Moisés não imaginava que ele iria passar durante 40 anos no deserto, à frente de um povo de dura serviço, não é verdade? Então Deus trabalha desta forma, ele já revelou o nosso destino, louvado seja Deus. O seu destino, meu irmão, por meio de Cristo está certo.
Você não precisa ter dúvida de que se você já está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, você irá para as mansões celestiais. Nós não podemos ter dúvida acerca disso. O nosso destino está definido por meio de Jesus Cristo. Mas, neste ínterim de quando você recebeu Cristo até o seu destino, há um caminho. E esse caminho nós não sabemos. Eu não sei qual é a sua realidade hoje. O que você está passando hoje? Qual tem sido a realidade do seu caminho, do seu caminhar ao seu destino hoje? Mas o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Amém? Esse texto, irmãos, além de nos mostrar esta verdade, esse texto também nos ajuda a como nós podemos evitar muitos sofrimentos nesta viagem cristã nossa. E esse texto também, além de nos ajudar a evitar muito sofrimento, esse texto também nos ajuda a fazer com que esta viagem tenha mais sentido. Porque nós podemos estar caminhando para o céu, mas estamos caminhando um pouco sem sentido. E esse texto vai nos ajudar a caminhar e também vai nos ajudar a dar mais sentido à nossa caminhada cristã até o dia aonde nós iremos chegar, o destino que nós estamos certos que chegaremos. Amém? Primeiramente, meus amados irmãos, esse texto nos ajuda a observar algumas verdades para que a nossa caminhada cristã se torne menos dolorida, podemos dizer assim. Amém? Primeiramente, nós precisamos estar atento aos sinais de Deus. Porque Deus nos chama, Deus nos chamou, Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele. Mas durante esta caminhada, Ele nos dá alguns sinais, para que a nossa caminhada se torne uma caminhada mais assim, aonde nós não venhamos chorar muito, venhamos sofrer muito nesta caminhada. Veja comigo que há uma advertência aqui. Leia comigo, meus irmãos, o verso 9 e o verso 10 desse texto de Mateus 27. Atos 27, me perdoe, 9 e 10. Quantos estão comigo? Atos 27, verso 9 e verso 10. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Veja que Paulo vai falar com a tripulação do navio, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Você vê isso como um sinal? Você vê isso como um sinal? Você está numa viagem, de repente alguém, eu estou vendo que a nossa viagem nós precisamos ser mais prudente, que vai ser meio incômoda aqui. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz que eles embarcam para Roma. Eles embarcam nesse navio. O começo da viagem parecia tranquila. Era um bom barco. Eles tinham aqui um bom comandante. Eles tinham marinheiros bons aqui. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que, de repente, os ventos começaram a soprar contrário. O vento começou a soprar contrário. Só que eles não ouviram Paulo. Eles embarcaram naquele navio. E veja o que aconteceu no verso 14. Mas muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender a discernir os sinais de Deus.
Deus, muitas vezes, Ele mostra para nós, por meio de alguém, por meio da sua palavra, Ele mostra para nós daquilo que nós devemos fazer ou não fazer. E assim como Paulo estava sendo usado por Deus para alertar estes homens aqui, muitas vezes Deus usa pessoas também para nos alertar na nossa caminhada cristã. E nós precisamos prestar atenção nas placas de sinalização que Deus mostra para nós, que Deus usa, a fim de que nós venhamos passar por momentos difíceis na viagem. Então, primeiramente, esteja atento àquilo que Deus está mostrando para você. Quando nós vemos alguém dentro de casa, ou até mesmo um esposo, uma esposa que está parando de ler a Bíblia, de orar, isto é um sinal que a coisa não vai ficar bem logo, logo. Quando nós temos um filho que de repente ele não quer vir mais à igreja, isto é um sinal de que as coisas logo não irão ficar boas. Deus mostra, Deus usou Paulo aqui para alertar esses homens. E Deus usa muitas coisas para falar ao nosso coração. Amém? Segundo, possamos estar atentos aos conselhos. Veja o verso 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Mas dá para dar uma surra nesse centurião aqui, né? Assim como muitas vezes nós pensamos, puxa, se eu estivesse perto de Pedro, eu dava uma surra de Pedro. Como ele foi negar Jesus, né? Mas muitas vezes também, nós muitas vezes cremos mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. E quem está falando aqui é Deus por meio de Paulo. E a Bíblia diz que esse centurião, ele creu mais no piloto, na profissionalismo, na qualidade desse piloto, na habilidade deste piloto, desse mestre aqui do navio, do que aquilo que o homem de Deus estava dizendo. Este é um sinal de Deus. Ouvir conselhos. Quantos conselhos eu já recebi, meus irmãos, que me ajudaram no meu ministério? Eu tenho um amigo chamado Pastor Raimundo, os irmãos conhecem. Eu tenho um outro amigo chamado Pastor Guto, Pastor Augusto, de Monte Sião. E eu converso com esses homens constantemente e eles dizem, Pastor Natanael, não é por aí. Nós temos um destino, mas nós temos uma estrada, e nessas estradas, nesse caminho, nessa viagem, nós precisamos estar atentos a sinais que Deus está nos dando, mas também nós precisamos estar atentos àquilo que a irmã Solange me diz, aquilo que o irmão Agenor me diz, aquilo que Lucas me diz, porque Deus está usando esses homens e essas mulheres para me ajudar nessa caminhada até o destino para onde eu vou. Mas muitas vezes nós corremos o risco de ser como o centurião. Ó, amados irmãos, na viagem da vida nós precisamos buscar conselhos daqueles que andam com Deus. Quem despreza os conselhos daqueles que andam com Deus sofre grandes danos. Quantos filhos choram porque não ouviram os conselhos dos pais? Não é verdade? Em áreas das suas vidas. Quantas pessoas hoje estão completamente perdidas porque não ouviu o conselho, talvez, de uma irmã em Cristo, de alguém que lhe amava. E ela continuou na sua viagem, de repente, veja o que aconteceu, versículo 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles
foram de parecer que se lhe partisse dali para ver se podiam chegar a Fenície, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste e invernar ali. Interessante que eu vejo aqui que os mais deles foram no parecer que partisse, ou seja, a maioria. Há um ditado que diz aí fora, né? Diz que a voz do povo, me ajudem? É a voz de Deus, né? Dizem aí fora. Aqui a maioria votaram, não, dá para nós irmos, dá para ir. Mas o homem de Deus já havia dado sinal, é melhor não irmos adiante. O principal agente, amados irmãos, de escutar a voz de Deus é o nosso coração. O nosso coração que é responsável de escutar ou não escutar aquilo que Deus diz. E muitas vezes vai custar muito para nós escutar a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Muitas vezes vai custar muito você entender a voz de Deus e ouvir e praticar. Vai lhe custar muito. Aconteceu na minha família de um pai que o filho, no dia do casamento do seu filho, alguém encontrou o seu filho chorando no quarto, no banheiro. E foram perguntar para ele, ele era o noivo daquela noite: por que você está chorando? Ele disse: pai ou mãe, eu não quero me casar. E esse pai disse: você vai casar. Eu já fiz tudo isso aqui e você vai casar. Que difícil decisão para um pai dizer para o filho: filho, se você não quer casar, não case. A gente vai festejar, vamos comer isso aí, mas não case então. Mas aquele pai disse: você vai casar. Menos de um mês, aquele casal estava separados. Muitas vezes vai ser difícil para você ouvir a voz de Deus. Talvez vai lhe custar muito, mas ouça a voz de Deus, querido. Por mais que custe, por mais que te machuque, por mais que você vai ter que machucar alguém, por mais que você perda, porque a maioria das vezes nós perdemos materialmente para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus. Mas confie, faça o que é necessário. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Ebenezer um dia disse, e gravou no meu coração essa frase, de que nós os crentes fomos chamados para fazer o que é certo, não aquilo que é fácil. Vai ser difícil, mas nós não fomos chamados para fazer o que é fácil. Mas o que é difícil, o que custa, custava aqui para esses homens pararem. Mas eles optaram pelo fácil. Vamos continuar a viagem. E o que passa daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que Deus está ensinando, é apenas uma aparente segurança. Aquilo que passa da palavra de Deus, se você não vai dar certo, é uma aparente segurança. A verdadeira segurança está na palavra de Deus. Porque veja o que aconteceu, vai ter uma aparente segurança. Veja o versículo 13. Veja que vai ter uma aparente segurança. Versículo 13. E soprando o sul brandamente, olha só, tem um ventinho brando, que lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Por um momento, aquele capitão disse: Paulo, você está errado. Se foi o seu Deus que diz que viria uma tempestade, o seu Deus, está por fora, porque aqui nós temos um brando vento sul que vai nos levar. Muitas vezes, amados irmãos, quando nós deixamos de ouvir a palavra e nos apegamos nessa aparente segurança,
e deixamos a verdade da palavra, tudo pode transformar de uma hora para outra. Foi o que aconteceu no verso 14. Não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Logo depois que ele tinha ali um vento suave, de repente a vida transtorna, o mar se revolta. Não é verdade? E não se apegue na aparente segurança, se apegue verdadeiramente na palavra de Deus, mesmo que lhe custe. E o que acontece? De repente vem uma sensação de impotência. É o que aconteceu com eles, verso 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Ou seja, de repente uma impotência que acontece, eles perdem totalmente o controle do navio. É o que acontece muitas vezes quando nós deixamos a palavra. De repente você se vê em uma situação de impotência, você não sabe o que fazer. Mas não somente a impotência, de repente vem os prejuízos. Veja o verso 18 e 19. E estando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio aos prejuízos, e ao terceiro dia nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Então note que eles começam a aliviar o navio, e os prejuízos começam a acontecer. Não é exatamente isso que muitas vezes acontecem, mas não somente isso. De repente surge algo chamado desesperança. Está no verso 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Nós, o que iremos fazer? O que iremos fazer? Estamos perdidos. Ó, amados irmãos, que nós possamos, primeiramente, estar atentos aos sinais de Deus nesta caminhada. Amém? Segundo, que nós possamos estar atentos aos conselhos de Deus. E terceiro, que nós possamos estar atentos à voz de Deus nesta caminhada. Veja o que eles passaram, porque não ouviram aquilo que o homem de Deus havia dito. Segunda lição que nós aprendemos aqui é que durante esta viagem que nós estamos fazendo, nós também precisamos nos colocar como encorajadores. Porque esta viagem ela pode ser difícil para muitos cristãos e pode estar sendo difícil para você. Mas nós, como crentes em Cristo, precisamos ser encorajadores. Veja o versículo 22, o que Paulo vai fazer. Verso 22. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Interessante que Paulo, mesmo naquela situação tão difícil, ele se coloca como encaminhar pessoas para a vida. Não é isso que está acontecendo? Quando toda a esperança se dissipou, Paulo se posiciona como agente da vida. Paulo não se posicionou como alguém que disse assim, olha, eu avisei vocês aqui, hein? Eu tinha dito para vocês. Paulo não. Paulo procurou uma alternativa para mudar aquela crise que estava instalada ali dentro daquele navio. Paulo procura solução. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Todos estão no meio de uma tempestade, mas alguém se levanta para ser usado por Deus, para ser sinal de bênção, canal de bênção, encorajamento para todos aqui. Hoje à noite nós cantamos um cântico lindo, usa-me. Nessa caminhada nós temos que ser encorajadores. Tem de bom ânimo, meu irmão. Um dia nós iremos chegar no nosso destino, mas fica firme, amém? Encorajadores. Deus quer usar a sua vida como encorajador nessa caminhada em direção ao nosso destino. Não somente como encorajador, Deus quer te usar como um homem de fé, como uma mulher de fé.
Porque o apóstolo Paulo aqui, veja o verso 23 a 25, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, Paulo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, vamos crer, vamos acreditar, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Olha, então quando os dias difíceis chegar, precisamos entender que nós temos conosco o Emanuel. Não chega somente as tempestades nessa caminhada nossa. Chega as tempestades, mas não somente ela. Nós temos a certeza de que Deus é conosco. E Ele não nos desampara. Ele está conosco. Amém, meus irmãos? Mas chegou um tempo nessa viagem que eles vão chegar em um lugar um tanto quanto rochoso. E eles estão com medo de bater com um barco naquelas rochas. E o capitão vai dizer o seguinte: é a hora de lançar as âncoras. Vamos lançar as âncoras para que o navio pare bem aqui. Veja o verso 29. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Meus amados irmãos, nesse tempo, nessa caminhada, nessa jornada, nós também precisamos lançar âncoras. Eu quero dar 2 âncoras para os irmãos. Primeiramente, a âncora da fé. Permaneça crendo, confiante no Senhor. Creia no Senhor durante esta viagem, de que Deus está no controle das nossas vidas. Ele determinou um destino para nós por meio de Jesus Cristo. Creia de que Ele está na frente desta viagem com você. O apóstolo Paulo, ele não fica tomado pelo medo, ele fica tomado pela fé aqui. E este é o segredo desta viagem, irmã Marília. Essa viagem que muitas vezes há situações que nos dão medo. Não fique tomado pelo medo, tome pela fé. Amém? Porque muitas vezes o medo nos drena nossas forças e embaraça os nossos olhos. A gente não consegue saber o que está acontecendo, porque o medo tomou lugar da fé. Mas há uma segunda âncora que nós precisamos lançar nesta caminhada. É a âncora da oração. Persevere em oração. Amém? Continue orando, continue buscando a Deus. Interessante que eles, amados irmãos, eles param no lugar e eles esperam um dia romper. Eles não sabem para onde o navio está indo. Eles lançam a âncora porque eles têm a sensação que vai bater nas rochas. Lançaram a âncora. Mas de repente o dia amanhece. Veja o dia amanhecendo no verso 39. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Note que eles lançam a âncora, estava à noite e agora amanhece. Meus amados irmãos, nós devemos lançar a âncora da oração e saber de que um dia também vai amanhecer para nós. Amém? Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanheceu para eles. E quando nós lançamos a âncora da oração, também vai amanhecer para nós. Dias melhores virão. Há dias difíceis, mas dias melhores também virão. E, em terceiro lugar, que eu aprendo nesse texto, nesta caminhada, é que nós precisamos nos manter aquecidos. Primeiramente, você deve estar atento aos sinais de Deus. Segundo, você deve se colocar como encorajador nesta viagem. E em terceiro, você deve se manter aquecidos.
Quando eles param ali o navio, eles veem que eles estão perto de uma praia, perto de uma ilha. E essa ilha se chama Malta. E eles chegam com chuva, muita chuva. Todos estavam molhados, querido. Todos estavam ensopados. Estava fazendo muito frio. E quando eles chegam nessa ilha, eles são recebidos. Eles são recebidos por alguns bárbaros malteses. E o mais espetacular disso é que esses bárbaros vão recebê-los de uma forma tão singular, de uma forma tão humilde. A palavra de Deus diz que os bárbaros acendem uma fogueira para eles. Olha que maravilha! Acende uma fogueira para eles. E o apóstolo Paulo e aqueles tripulantes, todos que se salvaram desse naufrágio, eles estão ali todos em volta daquela fogueira se aquecendo. Já em terra, o perigo do naufrágio já passou. Eles foram salvos do naufrágio. Veja o capítulo 28, verso 1 e 2. E havendo escapado, louvado seja Deus, Deus cumpriu a sua promessa. Então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, era 276 almas, 276 pessoas, bastante gente, né? Nesse navio, uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Que coisa maravilhosa! Eu aprendo que eu também preciso ser aquecido nessa caminhada. Eu aprendo, amados irmãos, que eu preciso me aquecer nessa caminhada. Eu preciso me aproximar de uma fogueira. Eu preciso me aproximar de pessoas que oram nessa caminhada. Eu preciso me aproximar de pessoas que temem e obedecem à palavra de Deus nesta caminhada, para que o calor espiritual desta pessoa também aqueça a minha vida espiritual. E eu continue na caminhada cristã. Eu continue mesmo em meio à tempestade, meio em meio a frios, meio em meio a chuva, mas eu estou sendo aquecido com a vida deste amado e desta amada irmã na minha vida. Eu preciso da igreja, porque a igreja também é um lugar onde eu me aqueço espiritualmente, meu amado irmão. É isso ou não é? Uma vez, quando foi essa semana passada, eu estava falando de Jesus para alguém, e a pessoa estava falando da importância da igreja, e ele estava falando, mas vou ter que ir para a igreja, não sei o quê. Eu estava mostrei o exemplo do tição, da brasa que está no fogo. Tire essa brasa fora da fogueira, fora do fogo, e o que acontece com ela? Vai apagar. A igreja é o lugar onde nós nos mantemos aquecidos. Não tem como continuar nessa viagem até o nosso destino sem a presença da igreja na nossa vida. Ela é de fundamental importância. Sabe o que alguns teólogos antigos diziam? Alguns teólogos antigos diziam que a igreja é como a arca de Noé. E nós somos como aquela pomba que Moisés soltou. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 8 que Moisés solta uma pomba. Noé solta uma pomba. Noé solta uma pomba, sai do lugar de Moisés, Noé, né? Ou Moisés solta do lugar de Noé, né? Noé solta uma pomba e a pomba vai. E de repente a Bíblia diz que esta pomba não achou um lugar para repousar o pé. Ela volta para a arca. Nós somos esta pomba, que nós voamos durante a semana. E durante a semana a gente vê mortes. A gente vê destruição neste mundo. A gente vê tristezas. Você liga a televisão, você vê más notícias. E você não tem aonde alicerçar, colocar o seu pé. E no dia de domingo você vem para a igreja, louvado seja Deus. E aqui você pode
a agarrar os seus pés. Porque aqui há a palavra de Deus. Há os meus irmãos comigo. É a você que ora por mim. Aqui eu encontro consolo. Eu encontro fortalecimento. A igreja é o lugar onde eu posso descansar os meus pés. E aqui nós nos mantemos aquecidos. O que aconteceu? Eles estavam em volta da fogueira. Só Paulo percebeu isso. Todos estavam se aquecendo, Nathalie, a fogueira estava começando a apagar. A Bíblia diz que só Paulo sai para pegar gravetos. Paulo sai para pegar graveto, vai acontecer que uma víbora vai morder Paulo, mas o fato não está na mordida da víbora. O que eu quero salientar aqui, amados irmãos, de que para a fogueira manter-se acesa, ela precisa do seu graveto. Ela precisa de você. Ela precisa de você buscando o graveto, estando aqui presente para que esta fogueira venha se manter acesa. Todas as vezes que você não vem no culto, essa fogueira, ela pode se apagar. Ela vai se apagando. E eu não posso me ser aquecido porque eu sinto falta de você aqui. Porque a sua vida me aquece. E eu creio que também a minha vida aquece a vida dos irmãos. Mas somente Paulo viu essa importância, ele sai, ele busca gravetos e joga ali. Que nós também possamos ser o apóstolo Paulo e ver essa importância de que nós somos aqueles que estamos fazendo com que essa fogueira se mantenha aquecida e acesa. Então, meu amado irmão, eu preciso me manter aquecido. Eu preciso do irmão, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos da igreja nesta caminhada que tem o destino certo. E ultimamente, hoje à noite, nós vimos aqui que precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Nós precisamos nos posicionar como encorajadores. Nós precisamos nos manter aquecidos. E a última coisa, não menos importante, que nós podemos ver aqui, é que nós precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus durante esta caminhada, durante esta viagem. Paulo se manteve ali encorajado juntamente com aqueles tripulantes, porque ele tinha a promessa de Deus. Vocês vão chegar, Paulo. Nenhum de vocês vão morrer. E veja o que acontece no versículo 16 de Atos 28. Vamos ler todos juntos? Leiamos. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com um soldado que o guardava. A promessa de Deus se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Vocês vão chegar todos, Paulo. Você vai chegar em Roma. Ó, amados irmãos, que durante esta caminhada nós possamos também, como o apóstolo Paulo, nos apegar nas promessas de Deus, porque elas se cumprem, estão se cumprindo e se cumprirá na nossa vida. Que Deus nos abençoe. A última pergunta que eu faço: qual é a realidade da sua viagem hoje? Está passando por uma tempestade aí? Como que está a sua viagem? Em que período, em que momento está a sua viagem ao seu destino? Que estas lições do capítulo 27 possam te ajudar. Que você possa estar atento aos conselhos e à voz de Deus. Que você, querido, permaneça aquecido, amém? Aquecido, quente, por meio da palavra, por meio da igreja. E que você possa continuar confiando nas promessas de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Fiquemos em pé e vamos orar e vamos falar com o Senhor. Ó Pai bondoso, como é bom ser o teu povo, como é bom pertencer e ser do Senhor. Ó Pai, nós temos um destino certo.
Nós não temos dúvida, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que um dia entraremos nas mansões celestiais. Esse é o destino de todo aquele que lavou as suas roupas no sangue do Cordeiro. Ó Pai, louvado seja o Senhor. Mas nós estamos em viagem. E esta viagem nós precisamos destas verdades que acabamos de ouvir. Pai, que o coração dos meus irmãos possam se agarrar nestas verdades e que essas verdades possam ajudá-los no momento que eles estão vivendo, nesta caminhada. Eu não sei, o Senhor conhece a vida de cada um deles. O Senhor conhece a realidade de cada servo teu neste momento. Abra os corações deles, acrescenta a fé, para que eles possam se apegar nestas verdades. Ajuda eles a confiar plenamente na promessa do Senhor. Ajuda eles, ó Deus, a serem consoladores, apoio para aqueles que também estão neste caminho e nesta viagem. E nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, nos manter aquecidos na comunhão, aquecidos aqui com a igreja, uns com o outro, aquecidos com a Tua palavra, aquecidos por meio da oração. Ó Pai, até aquele dia, o dia de nós partirmos, ou o dia que o Teu Filho Jesus virá nos buscar. Assim oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos continuar firme. Pastor Josué dizia, firme. Continuar firme na nossa caminhada, né? Dia chegaremos lá. Passamos por lutas aqui, tempestades como o apóstolo Paulo, mas o Senhor é conosco. O anjo foi lá, Paulo, você não está sozinho. Eu estou com vocês. Eu estou com você e com você. Que Deus nos abençoe. Vamos recitar nossa divisa? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém e amém. Pós o pós-lúdio, estamos encerrados. Música